O vídeo de hoje enfatiza que a verdade não é apenas algo para ser entendido intelectualmente, mas para ser experimentado de forma íntima e real. E Dr. Greg precisou ter um encontro real para entender que crer em Jesus não é apenas uma história que alguém conta, mas uma mudança de vida extraordinário. Assista agora o vídeo totalmente traduzido para o português e ilustrado para melhor compreensão. Eu sou o Dr. Greg Vian e até pouco tempo atrás eu era ateu. Minha vida parecia ter tudo o que eu achava necessário para ser feliz. Uma carreira de sucesso, status e um estilo de vida confortável. Eu tinha o que as pessoas dizem ser a receita para a felicidade, mas no fundo algo estava faltando. Eu me sentia vazio e frustrado. A cada nova conquista, a sensação de satisfação desaparecia mais rápido do que eu imaginava. Tentava preencher esse vazio com coisas. Um carro novo, viagens, novos hobbies. Nada parecia funcionar. E por mais que tivesse tudo o que muitos sonham, não entendia por que me sentia tão insatisfeito. A raiva e a frustração tomavam conta de mim e me questionava. O que há de errado comigo? Por que não consigo me sentir realizado? Meu marido Greg era uma boa pessoa, mas tinha um pavio curto, era arrogante, sempre estava certo, ele era do tipo que era sua própria pessoa, o chefe. Ele sempre se saiu bem, era sempre número 1 em tudo. Greg rapidamente começou a ter problemas com os outros, incluindo nossos vizinhos que eram cristãos. Ele achava que estavam ignorando a gente porque éramos ateus. Eu via o mundo de forma lógica e racional, e não aceitava pontos de vista que desafiavam a minha visão. Isso me afastava das pessoas, especialmente dos meus vizinhos que se diziam crentes e que pareciam ignorar minha família. Eles viviam sua fé, mas eu estava determinado a provar que estavam errados. Então decidi pegar a Bíblia, não por curiosidade religiosa, mas para desmascarar o que eu achava ser apenas uma história inventada. Porque como eles se achavam santos e gostavam de esnobar os outros assim, não é possível que Bíblia é essa que eles estavam lendo. Comecei a ler a Bíblia e algo me deixou surpreso. Percebi que Jesus estava afirmando ser Deus na carne, o homem-Deus na terra, e eu nunca tinha ouvido isso antes. Isso rapidamente me chamou a atenção, porque percebi que, se isso tivesse acontecido, teria sido o evento mais importante da história humana. E se não aconteceu, então era apenas uma história religiosa inventada por alguém. Então, rapidamente esqueci os vizinhos. Eu sabia que estava diante de algo que ia transformar minha vida de uma maneira que eu não poderia prever. O ateísmo que eu carregava parecia não ter mais espaço para as respostas que eu estava começando a descobrir. De repente, a ideia de que existia algo maior do que eu mesmo começou a fazer mais sentido do que qualquer outra explicação racional que eu tivesse buscado até então. E nesse momento, percebi que algo muito grande estava prestes a mudar minha vida para sempre. Eu realmente me interessei quando ouvi o prólogo de Lucas, onde ele diz que verificou tudo, porque ele é médico, e os médicos normalmente descredibilizariam milagres, não os autenticariam. E Ruth, minha esposa, estava em sua própria busca pela verdade e acabou aceitando Cristo como seu Salvador, o que me deixou ainda mais confuso. Eu sabia que meu marido precisava de mais do que um assunto para estudar. Eu estava preocupada com a salvação dele. Eu dizia aos meus amigos no estudo bíblico, estou preocupada com o Greg, sabe? Ele nunca vai aceitar o Senhor. Quando eu disse a Greg, você sabe que existe um lugar chamado inferno e ele é real. E se você não crer, pode ir lá. Eu estava orando por ele. Realmente estava. Chegou a um ponto em que eu pensei, eu desisto, sabe? É sério, Deus, você tem que fazer algo. Greg passou semanas estudando e pesquisando e percebeu que o cristianismo dependia de um evento, a ressurreição. Eu comecei antes procurando por todas as explicações possíveis que dissessem que isso não aconteceu. Sabe, será que Jesus talvez não tenha morrido? Bem, isso não era verdade. Até mesmo no Journal of the American Medical Association, os médicos concluíram que ele definitivamente morreu. Talvez os apóstolos tenham roubado o corpo. Quer dizer, talvez eles estivessem vendo alucinações.
Todas essas teorias, mas o problema era que nenhuma delas era credível, nenhuma fazia sentido. A única explicação, a partir dos fatos históricos, com a forma como foi configurado, com os guardas romanos e tudo mais, era que o túmulo estava vazio e ele realmente ressuscitou. O que realmente me pegou foi o apóstolo Paulo, porque aqui está um cara que é judeu, estava matando cristãos, não tinha nada a ganhar. O que no mundo poderia fazer esse cara se tornar o maior evangelista de todos os tempos? Só havia uma explicação, e essa explicação era que ele viu o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Então, quando olhei para a ressurreição e para a evidência das vidas transformadas desses homens, eu disse: eu tenho que acreditar nisso agora. Greg tinha a resposta, ou pelo menos pensava que tinha. O cristianismo está ok, sabe? Ele realmente fez isso. E se você crer, ele vê que você vai à igreja e tenta fazer a coisa certa, então quando você morrer, você irá para o céu. Quero dizer, o que mais poderia haver? Foi aí que aconteceu um milagre. Tudo começou depois que eu tratei um paciente que apareceu sem agendamento no trabalho. Eu entrei, disse a ele que se tivesse alguma dúvida, poderia me perguntar, e ele simplesmente ficou me encarando nos olhos. E foi aí que ele me perguntou: você aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu salvador pessoal? Eu quase desmaiei, não esperava por isso, e todas essas outras coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo. Eu pensei, como ele sabe? Por que ele está me perguntando isso? Quem é esse cara? Eu saí correndo da sala e disse: já volto, porque eu não sabia o que fazer. Alguns dias depois, Greg começou a refletir sobre sua vida. Havia coisas na minha vida que eu queria mudar, sabe? A raiva, a frustração. Mas eu não tinha o poder de mudar. Então tudo culminou quando eu simplesmente comecei a chorar e pedi a Deus para me perdoar e basicamente me arrependi dos meus pecados e pedi para me mudar, que eu queria viver uma nova vida. Na manhã seguinte notei que algo estava diferente. Eu estava completamente em paz, não estava frustrado, não estava com raiva, me sentia contente sem razão alguma. Eu rapidamente esperei que tudo fosse desaparecer e voltar ao normal. Mas à medida que eu vivia aquele dia, percebi que havia algo realmente diferente. Então, se eu estava diferente e me sentindo completamente diferente, algo em minha bioquímica, no meu corpo, tinha que ter mudado. Eu pensei, bem, talvez meu antihistamínico tenha sido trocado por algo como Valium. Então fui conferir meus remédios e, claro, não era isso. Daí descobri por que eu sentia diferente no livro de Romanos, capítulo 6. Basicamente, o que estava escrito lá é que, quando você se torna um crente e é salvo, e o Espírito Santo entra em você, algo de que eu estava completamente inconsciente, a pessoa velha, que você era de alguma forma, morre. E depois isso é relacionado com Gálatas 5:22, que fala sobre como o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade. Eu pensei, é isso, é assim que me sinto, eu tenho essa lista. Mais tarde naquela noite, Greg contou a Ruth o que aconteceu. Foi um milagre para mim, porque eu nunca pensei que Greg poderia mudar. Ele de repente estava preocupado com os outros, o que me surpreendeu. No dia seguinte, fui procurar o paciente que havia falado com ele. O problema é que o nome dele não estava mais na agenda. Quero dizer, estava escrito a caneta à sua ficha. E não estava lá. E eu verifiquei por todo o mês e o cara basicamente não estava lá. O registro dele estava completamente desaparecido. Não havia evidências de que ele tivesse vindo ao consultório. Aquilo ficou marcado na minha vida para sempre. Será que era Jesus se apresentando a mim ao invés de um paciente? Será que ele era um anjo? Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que isso precisou acontecer. Desde o dia em que fui salvo, nunca me senti sozinho, nunca me senti vazio, nunca senti toda aquela insatisfação e coisas assim. Eu sinto como se estivesse casada com uma pessoa diferente. Sinto que meu antigo marido não está mais aqui. E agora tenho um novo marido, que é incrível. Depois desse encontro que ele teve com o sobrenatural, ele não é mais a mesma pessoa. Para Greg, a verdade é inegável.
Enquanto todas as outras religiões giram em torno do esforço humano para alcançar a Deus, o cristianismo é Deus vindo ao encontro do homem. Existe uma forma prática de verificar essa verdade. Quando você clama por Cristo e confia nele, ele não apenas perdoa seus pecados, mas transforma sua vida imediatamente, provando que é real. Essa transformação é o que distingue o cristianismo de qualquer outra crença. Outras religiões ensinam que é preciso ser suficientemente bom, cumprir regras e realizar boas ações para talvez atrair a atenção de um Deus distante. Mas o cristianismo é diferente. Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Foi para isso que ele veio, independentemente de quem você seja ou do que tenha feito. Como diz a Bíblia, porque Deus amou o mundo, e isso inclui você, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A evidência da ressurreição está no que Jesus continua fazendo hoje, pois ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ao analisar as declarações do cristianismo, é impossível não se maravilhar. Um homem nascido de uma virgem, algo humanamente inexplicável, que afirmou ser totalmente Deus e totalmente homem, viveu sem pecado, nunca errou, mas foi julgado, espancado e crucificado. Ele enfrentou tudo isso, mesmo sendo inocente, para pagar a dívida que era nossa. Depois, ele não permaneceu no túmulo, ressuscitou vencendo a morte e hoje está à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele fez tudo isso por você. Ele morreu e agora ora por você. Essas verdades podem parecer incríveis, mas há relatos confiáveis, tanto na Bíblia quanto na história, de testemunhas que vivenciaram a realidade de Jesus. Ele transformou vidas, culturas e nações. Porém, nenhuma dessas evidências fará sentido até que você experimente pessoalmente. Sem essa experiência, você continuará cético, pensando: isso pode ser bom para os outros, mas o que significa para mim? Se você tem essa dúvida, aqui está um convite. Talvez você espere um sinal, um sonho, ou apenas um sentimento diferente, mas a verdadeira oração é simples. Jesus, se você é real, mostre-me. Se você morreu por mim, se me ama e quer que eu esteja com você, revele-se a mim. Eu ouço o que você fez por outros e quero isso também. Se isso for verdade, eu quero essa transformação. Se você orar com sinceridade, a Bíblia garante que ele responderá. Assim como fez por Greg, ele também pode fazer por você. Ele mudará o mais profundo do seu ser, substituindo seus antigos desejos por uma nova vontade de segui-lo. Ele te dará uma nova vida, repleta de significado e liberdade. Se isso fala ao seu coração, não espere mais. Faça desta data o momento em que você comprovará que Jesus é real e eterno. Você pode experimentar isso agora mesmo. Ele deseja um relacionamento com você. Então, se está pronto, feche seus olhos e ore. Jesus, eu ouvi falar de você e quero saber que você é real, que você é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Abro meu coração e te convido a entrar. Faça comigo o que fez com outros. Transforme minha vida, renove-me, perdoe-me por todos os meus erros. Jesus, se você fizer isso, eu prometo segui-lo todos os dias da minha vida. Eu oro isso com sinceridade, em nome de Jesus. Agora, Pai, eu oro por aqueles que fizeram essa oração, que eles sejam envolvidos pelo teu amor, preenchidos pela tua salvação, e saibam que tu ouviste e respondeste, que sintam tua presença de forma real. Peço isso em nome de Jesus. Amém. Se você concorda com esta oração, digite aqui abaixo a palavra Amém. Se você fez essa oração, há algo importante a fazer. Compartilhe com alguém. E caso você ainda não tenha aceitado a Cristo ou gostaria de renovar a sua aliança, digite aqui nos comentários: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu Salvador e Senhor. A Bíblia diz que quando acreditamos no coração e confessamos com a boca, somos salvos. Então dê esse passo agora mesmo.
Conte a alguém sobre sua decisão e permita que essa nova jornada comece. Te aguardo no próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida.